Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Fagner Silva e é com muita alegria que quero trazer para você mais um momento com Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Tenho uma palavra de Deus para você neste momento, tá certo? E eu espero que você seja ricamente abençoado com esta palavra. Olha, querido, nenhuma força do mundo é mais poderosa do que o Evangelho. O Evangelho nasceu no coração de Deus e não no coração do homem. Ele foi concebido lá na eternidade e não no tempo. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crer. É assim que diz a palavra de Deus. Aonde o Evangelho chega, vidas são transformadas, famílias são salvas, cidades são reerguidas das cinzas. É sobre o poder transformador do Evangelho que quero falar com você neste momento. É sobre este Evangelho que eu quero vos comunicar neste momento. Abra a sua Bíblia comigo, por gentileza. Em Colossenses capítulo 1, leamos o verso de número 3 até o verso de número 8. Diz assim: Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Que maravilha, não é? Um texto encantador, um texto que muito nos ensina, um texto que nos revela grandes verdades. E eu quero falar com você sobre esse texto. Observe que no verso 3, Paulo começa falando sobre a sua gratidão. É a expressão de gratidão a Deus. Observamos que há pelo menos 3 razões pelas quais Paulo ele está grato ao Senhor. Primeiro, nós percebemos que Paulo está grato ao Senhor por causa da fé dos colossenses em Cristo. Segundo, nós percebemos que Paulo ele está grato a Deus por causa do amor para com todos os santos. E terceiro, você percebe aí no texto que Paulo está grato a Deus porque a igreja tinha uma esperança que estava preservada nos céus. Isso mostra que a fé os ligava a Deus, o amor os ligava aos homens e a esperança os ligava à certeza de que um dia estaria para sempre com Deus. Que coisa maravilhosa, não é verdade? A ação de graças é uma das características mais importantes dessa epístola. Você percebe que ele vai falar disso no verso 3, no verso 12, capítulo 2, 7, no capítulo 3, verso 15, no capítulo 4, verso 2. Se na oração se faz uma petição, na ação de graças a gente agradece a Deus, louva a Deus pela petição alcançada. Oração e gratidão são exercícios essenciais na comunhão do cristão com Deus. Você já agradeceu a Deus hoje? Você já orou a Deus agradecendo pelas bênçãos alcançadas? Se você ainda não fez isso, querido, eu quero convidar você a não perder esta oportunidade de agradecer ao Senhor por tudo quanto Deus ele tem lhe concedido, por tudo quanto ele tem feito pela sua vida. Aqui Paulo também vai nos mostrar, querido, e nos dar um dos maiores exemplos pastorais. Paulo está
orando por uma igreja que ele não conhece pessoalmente, uma vez que ele nunca estivera nessa cidade. Ou seja, pela igreja de outro pastor. Paulo está orando por outra igreja. O apóstolo orava não somente por quem ele conhecia, mas perceba que ele também orava por quem não conhecia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma orar pelas igrejas dos outros? Que tá vendo que coisa interessante, né? Eu quero me chamar a atenção para uma outra verdade. Vejamos então a partir do verso 5 até o verso de número 9, que Paulo vai mostrar para a gente aqui os estágios de uma vida espiritual, ou os estágios da vida espiritual dos crentes colossenses. Perceba, em primeiro lugar, no verso 5 e também no verso 7, que eles ouviram o Evangelho. As boas novas do Evangelho nasceram através de Epáfras, né, na cidade de Colossos, porque o Evangelho não nasce diretamente em Colossos, mas Epáfras que leva esta mensagem aos colossenses. Epáfras era então um cidadão colossense que, ao se encontrar com Paulo, ele se converte ao Senhor e neste momento ele agora volta para a sua cidade, retorna para a sua cidade e ele leva a mensagem do Evangelho. Que maravilha, não é? Depois de salvo, Epáfras então compartilhou as boas novas com os parentes e amigos da sua cidade natal. Queridos, o Evangelho é a boa nova de que Jesus Cristo resolveu o problema do pecado. Ele resolveu o problema do pecado por meio da sua morte, por meio do seu sepultamento e por meio da sua ressurreição. A verdadeira mensagem do Evangelho está centrada na pessoa de Cristo, na palavra de Deus, que é a verdade. E a verdadeira mensagem está centrada na graça de Deus. E esta mensagem é para o mundo todo. Se você tivesse de dar um presente, por exemplo, para o mundo inteiro, que tipo de presente você daria? Já imaginou um presente que fosse para o mundo inteiro, para todos? Será que livros atenderia? É claro que não, não é? O livro não seria apropriado. Por quê, pastor? Porque nem todo mundo sabe ler. Pastor, eu daria alimentos, mas será que alimento seria apropriado? Pois a gente sabe que de uma região para outra se muda o cardápio, não é? Então alimento provavelmente não seria o ideal. Pastor, talvez roupas. Será que roupa seria apropriado? É claro que não, porque uma região é fria, outra região é quente, então roupas não seria apropriado. Talvez você diga, pastor, com certeza dinheiro. Você acha que o dinheiro resolveria? Ou seria um presente ideal? É claro que não, sabe por quê? Porque há culturas, queridos, que não tem nem sistema monetário. Mas sabe o que seria um presente ideal? Somente o Evangelho. E o Evangelho com a sua dádiva de vida eterna, ele é apropriado para o mundo inteiro. É apropriado para todas as pessoas. Aqui fica o alerta. Os falsos mestres não levavam sua mensagem a todo mundo. Vão apenas aonde o Evangelho já tem pessoas convertidas. Eles tentam converter a sua denominação, ao seu grupo religioso, as pessoas que já são evangélicas. Eles não levam a mensagem do Evangelho ao perdido, ao pecador. Suas mensagens são proselitistas, né? Ou seja, eles evangelizam igrejas através de rádio, através de televisão. Eles pregam para outras igrejas. Eles vão de porta em porta com o objetivo de atrair cristãos para a sua denominação. A preocupação dos falsos mestres não é pregar o Evangelho ao pecador perdido. A preocupação é fazer prosélitos. Mas a gente aprende ainda em segundo lugar. Veja comigo o verso de número 4. A gente aprende que o segundo estágio é que eles creram em Cristo. Primeiro eles ouviram o Evangelho e agora eles creram em Cristo. É possível alguém ouvir o Evangelho e, apesar de ouvir, não crer na palavra de Deus nem crer em Deus. Mas a gente sabe que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus.
Eu sei que hoje milhões de pessoas ouvem as boas novas da salvação e, no entanto, elas não creem, elas não confessam a Cristo. Mas já aqueles que ouvirem a mensagem, crerem e receberem a palavra de Deus, eles recebem então a dádiva da vida eterna. Mas vale também lembrar que nós não somos salvos por crer na fé, né? Existe hoje em dia o culto, né, a crença, né, que promove a fé, mas não uma fé que tenha uma relação com Cristo. Muito se fala de fé hoje na atualidade, mas observe que esta fé geralmente está desvinculada da pessoa de Cristo. Muitas canções, por exemplo, são cantadas, são feitas, né, mas transmite apenas a mensagem de fé na fé. De acordo com essa atitude moderna, se você tiver fé, é o que importa. Se você tiver fé, tudo dá certo, né? E aí as pessoas então acham que a fé é tudo. Mas fé em quê? Não é? E muitos respondem, pastor, importante é crer. Importante é crer? A gente precisa saber em que estamos crendo. A gente observa, né, que os colossenses não tiveram fé na fé, mas uma fé salvadora em Cristo, ou seja, uma fé que envolve a mente, uma fé que envolve as emoções e uma fé que envolve a vontade. Com a mente se compreende a verdade do Evangelho, com o coração sentimos a persuasão do Espírito Santo e a necessidade de salvação. Mas é somente quando nós usamos a vontade e nos entregamos a Cristo é que este processo então se completa. E aí é que começa a salvação em nós, né? A fé, querido, é um compromisso com Jesus Cristo. O verbo crer significa apoiar o peso sobre. Essa é a definição da palavra fé. E a fé salvadora é isso, é apoiar todo o peso sobre Jesus. Não é sobre qualquer coisa, não é fé na fé, é fé em Cristo. Mas ainda a gente aprende uma terceira lição. Veja comigo o verso de número 7. E aí a gente percebe que o terceiro estágio na vida desses cristãos foram o discipulado. Epáfras não levou os colossenses a Cristo e depois simplesmente os abandonou. Não, querido. Epáfras ensinou eles a palavra, ensinou a palavra para aqueles irmãos, procurou fortalecer a sua fé. Infelizmente, muitos hoje anunciam o evangelho a um número gigantesco de pessoas, né? E anunciam um número gigantesco de pessoas que se converteram, mas nenhuma dessas pessoas são discipuladas. Por isso que elas morrem assim que termina o culto. Sozinhos e sem orientação, eles não conseguem dar passos na sua caminhada cristã. Eles terminam morrendo porque não tem ninguém que auxilie. O termo traduzido aí no verso 7 por instruídos, né, em Colossenses 7, é a palavra, essa palavra está relacionada, né, com a palavra grega para discípulos. Assim como os colossenses, queridos, nós devemos ter esse cuidado de ganhar as pessoas, mas discipular as pessoas. Qualquer líder religioso que não procura discipular as almas que ele ganha, né, não dedica então a discipular as almas, mas fica então tentando roubar ovelhas do rebanho dos outros. Isso é perigoso, querido. A grande comissão envolve o ide, mas também envolve o fazer discípulos. Essa é a essência da comunhão na congregação local. O Novo Testamento não ensina o tipo de cristianismo individual, onde você se converte e vai viver a vida por si mesmo. Não! O cristianismo nos mostra, né, que nós precisamos congregar, não podemos seguir a linha dos desigrejados, que ignoram a igreja local, que buscam alimento espiritual em livros, programas de televisão, de rádio, e esquecem então do Senhor, procura se alimentar apenas em mensagens gravadas, mas esquecem de Cristo. Não, queridos, a comunhão é importante, assim como os bebês recém-nascidos precisam de cuidado, os novos convertidos precisam de comunhão, precisam da igreja para serem discipulados, para serem instruídos, para crescerem em Cristo. Mas ainda eu quero chamar a sua atenção, em quarto lugar,
para o verso 6 e o verso 8, que mostra para a gente que eles se tornaram, então, fiéis em Cristo. Querido, quando você vai ver aí no verso de número 6, você vê que a fé chegou aos irmãos em Colossos, e essa fé chega nele e vai então transformar a vida dele. Nossa vida cristã inicia exatamente com a fé salvadora. Mas esse é apenas o começo. Nós aprendemos a andar pela fé e a trabalhar pela fé. Observe que a fé confere a nós poder para orar. A fé também serve de escudo, né? Efésios 6 vai dizer que a fé serve de escudo contra os dados inflamados de Satanás. Observe também no verso 8, quando ele vai nos falar sobre o amor no Espírito. Paulo fala acerca do amor dos cristãos. Querido, uma forte característica, né, que prova então a salvação na vida das pessoas é justamente o amor. A salvação produz o amor, pois uma pessoa salva, ela não pode se preocupar apenas consigo mesmo. O fato dos colossenses amar uns aos outros, né, amar os santos, isso prova que Deus havia de fato transformado a vida dessas pessoas e dado para elas a vida eterna. O amor cristão não é apenas um sentimento superficial que produzimos em nós mesmos. Antes, querido, o amor cristão é obra do Espírito Santo de Deus em nosso coração. Uma outra característica que nós percebemos nesses versículos do cristão verdadeiro é a esperança. Então, fé, amor e esperança. Os que são de Deus têm esperança. Aqueles que não são de Cristo não têm esperança. Aqueles que não estão em Cristo estão perdidos. É importante lembrar que na Bíblia o termo esperança também não expressa aquele desejo que algo aconteça, né? Pastor, eu tenho esperança que isso vai acontecer. Não, a nossa esperança em Cristo é tão certa e garantida quanto a nossa fé em Cristo. Uma vez que Cristo está em nós, temos a esperança da glória, vai dizer Paulo. A esperança bendita de ver Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. A esperança de um dia estar no céu junto com Ele. A esperança é a força poderosa que motiva a nossa vida cristã. Amém, meus queridos? Amém? Guarda esta palavra. Chegamos ao finalzinho aqui do nosso estudo. Chegamos ao finalzinho desta mensagem. Que Deus continue te abençoando, que Deus continue derramando das suas ricas bênçãos sobre a sua vida. Eu espero que você coloque em prática cada lição aqui aprendida, cada verdade aqui ensinada, e que Deus possa te instruir, te edificar dia após dia. Muito obrigado por acompanhar este vídeo, esta mensagem, né? O quadro Momento com Deus. Muito obrigado por você compartilhar, enviar para outras vidas, porque eu tenho certeza que se este vídeo, se esta palavra te edifica, te edificará também a vida de outras pessoas. Será bênção para a vida de outras pessoas. Eu quero convidar você a ser um multiplicador desta palavra. Seja um multiplicador desta mensagem. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Eu quero convidar você agora para a gente orar, para nós agradecermos ao Senhor. Pai querido, Pai eterno, graças te damos por esta oportunidade de poder estarmos aqui, Senhor, e transmitir a Tua palavra aos Seus filhos. Ó Deus, que nesta manhã o Senhor possa derramar as ricas bênçãos sobre a vida da Tua igreja. Ó Deus, obrigado por cada um deles que sempre acompanham esta palavra, este momento. Ó Senhor, eu quero te apresentar o nosso país, a nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. Faz um milagre, Senhor. É o que nós te pedimos. Muito obrigado por esta oportunidade de aqui estarmos para te adorar e te glorificar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e até segunda-feira, tá bom? Até segunda-feira, onde nós daremos continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Colossenses, tá bom? Então, leia aí o capítulo 1, releia, estude de novo, porque trará melhor compreensão para o seu coração, tá bom? Eu estudo com bem calma, né, indo texto a texto, palavra a palavra, para que a gente possa ter um melhor entendimento, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude. Um abraço para você e um ótimo
final de semana, em nome de Jesus.